todos, bem-vindos a mais um episódio do Saúde 360 do MAP UFMS EBSER. Hoje nós temos um convidado muito especial, o Dr. Vitor Rocha. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Yara. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito relevante para o nosso município, para o nosso estado, que é a Casa Rosa, né? Antes de começar, eu vou apresentar o Dr. Vitor Rocha Pires de Oliveira. Ele é médico mastologista do MAP, médico formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ele tem formação em mastologia pela Universidade de São Paulo, USP de Ribeirão, presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara de Vereadores de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia do Mato Grosso do Sul e idealizador do projeto Casa Rosa. Doutor, o que é o projeto Casa Rosa e qual que é o foco principal do projeto? Yara, é um projeto, na verdade, começou como um projeto, hoje é uma associação, Associação Beneficente Casa Rosa. Eu tinha uma indignação porque eu via o atraso no diagnóstico do câncer de mama. O câncer de mama, tirando o câncer de pele, é o mais frequente na mulher e que apresenta maior mortalidade. E o nosso grande desafio é fazer o diagnóstico no começo, a gente chama de diagnóstico precoce, porque as chances de cura são muito grandes. Então, quando o paciente vinha encaminhada para mim, esperando um ano na fila da regulação, e eu pedi o ultrassom, ela demorava um ano para fazer e 2 anos para fazer uma biópsia de mama, imagina a frustração do profissional de saúde que no consultório faz uma medicina de ponta. E no SUS, onde os pacientes mais precisam e não tem uma outra opção, eu não conseguia ofertar o mesmo trabalho. E aí surgiu o projeto Casa Rosa, onde a gente tinha o ideal, nós tínhamos um sonho que era zerar a fila de espera no SUS e manter essa fila zerada. Então, o que é isso? Significa que a paciente que hoje procura um postinho de saúde e é encaminhada para o ambulatório de mastologia, ela chega em 1, 2 ou no máximo em 3 semanas. E a gente consulta, faz o ultrassom e já faz a biópsia de maneira integrada e resolutiva, sem essa paciente ter a burocracia de entrar na fila do ultrassom, de entrar na fila de uma biópsia. E com isso, a gente vai fazer 4 anos agora, dia 11 de novembro. Já são 4 anos de trabalho, onde nós já fizemos mais de 12 mil consultas e diagnosticamos 232 casos de câncer de mama. Ou seja, tudo de maneira ágil, pensando aí sempre na redução da mortalidade. Esse atendimento é via regulação. Isso, tudo pelo Sistema Único de Saúde. Esse é um trabalho, Yara, que em 3 meses a gente zerou a fila no SUS de consulta em mastologia. E a gente, em 6 meses, zeramos a fila de ultrassom e de biópsia de mama. Então, hoje, qualquer mulher de Campo Grande, ou da macro-região de Campo Grande, de Três Lagoas, ou de Corumbá, que precisarem de um mastologista, ela chega rápido e se precisar fazer uma punção, uma biópsia, também ela tem acesso rápido. E é isso que a gente queria, dar a oportunidade de ter um serviço com tudo que eu tenho de melhor e de maneira gratuita para a população. Então, além de atender nas pacientes que vêm reguladas pelo sistema de regulação do SUS, todo sábado, lá na rua Apetubas 181, Rua Apetubas 181, no bairro Tijuca 2, próximo ao terminal Aerorancho, que é a sede da nossa associação, da Associação Beneficente Casa Rosa, tem atendimento de mutirão, todo sábado, das 7 ao meio-dia, de demanda espontânea, onde nós atendemos dezenas de mulheres todo sábado e damos acesso não só à consulta com especialista, mas também ultrassom, a mamografia, punção, a biópsia e o tratamento, dependendo do que a gente descobrir, né? E aí esse mutirão não tem regulação, é demanda espontânea e atendimento por ordem de chegada. Isso, nós chamamos de democratização do acesso. E isso é impressionante que cada mutirão desse, a gente faz 1, 2, 3, 4 diagnósticos de câncer de mama por mutirão. Então, quando a gente abre as portas para a população, muitas vezes ela tem dificuldade de agendar a consulta no postinho, o médico está de férias, ou o médico ou não tem médico naquela região onde ela
está morando, ou ela não tem acesso ao exame, que para vir pela regulação ela tem que ter um ultrassom ou a mamografia, e lá a gente consegue resolver esse problema e dar acesso, porque eu acho que o SUS é isso, né? Você disponibilizar o acesso para a população como um centro de referência. E a Casa Rosa hoje é um modelo para o país. Um modelo para o país. Quando eu falo isso, nós fomos convidados nos últimos 2 anos a fazer parte de uma mesa redonda do Departamento de Políticas Públicas da Sociedade Brasileira de Mastologia, apresentando a Casa Rosa como um trabalho exitoso e a ser replicado no país pela grande característica que é a resolutividade, ou seja, além de zerar a fila, faz todo o circuito rápido, consulta, ultrassom, biópsia, resultado da biópsia, imuno, e encaminha essa paciente para o início do tratamento. Hoje a Casa Rosa atende tanto na Santa Casa, na antiga ala da psiquiatria da Santa Casa, quanto no Tijuca, que é a nossa sede própria. Então, após todas essas etapas, aí se for diagnosticado que ela tem um câncer, a Casa Rosa faz um encaminhamento para o tratamento. A casa não faz o tratamento. Por enquanto. A gente tem um projeto de expansão, né? Hoje nós temos 3 consultórios na Casa Rosa, mas a gente quer até o final do ano expandir, pelo menos dobrar essa capacidade de atendimento. Lá a gente faz o atendimento também na saúde do homem. Foi uma demanda das próprias mulheres, falou, doutor, eu estou aqui me cuidando, mas meu marido não vai no médico, não tem, ou quando vai no médico pede PSA, não tem o exame. Eles são mais resistentes. E aí, também, o que nós fizemos? Nós fizemos um projeto chamado Projeto Casa Azul para acesso aos homens também fazerem essa prevenção. Então, e é engraçado, porque quando é dia só de atendimento dos homens, vai pouca gente. Quando a gente abre homens e mulheres, as mulheres levam os maridos. Então elas vão, fazem a sua prevenção e levam o marido. E lá a gente já consulta, já colhe o PSA na hora. E a gente, se tiver alguma necessidade de ultrassom ou de algum outro exame, até uma biópsia, a gente já dá o encaminhamento para esses pacientes também do sexo masculino, pensando principalmente na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, que assim como o de mama é o mais frequente na mulher, tirando o câncer de pele, o de próstata, da mesma forma, tirando de pele, é o mais comum nos homens e o diagnóstico precoce salva vidas. E em média, no mutirão, quantas pessoas comparecem? Quantos atendimentos? Nós tivemos um mutirão com 50 pacientes, com 100 pacientes, com 80, 70. Então, na semana passada, nós tivemos um mutirão também. O que é um mutirão? Atendimento gratuito para a população usando a estrutura que já tem, que é o postinho. Então a gente vai com a nossa equipe multiprofissional, fazemos a consulta e a gente, além de atender os pacientes regulados que vão até a Casa Rosa, nós temos um mutirão permanente todo sábado e a gente tem andado de postinho em postinho em Campo Grande e também no interior para facilitar o acesso. Na semana passada nós tivemos atendimento na Universitária, lá no postinho do Universitário. Nessa semana a gente tem no atendimento no Zé Pereira, na Vila Nasser, e nós vamos até o distrito do Taboco, município de Corguinho também. Nossa. Então, assim, mostrando, e no sábado nós temos um outro atendimento lá do Todos em Ação, que é um projeto que vai de mês em mês, junto com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, fazer esse atendimento nos bairros. Então, é isso que a gente tem feito. A Casa Rosa é uma casa de prevenção, é uma associação, hoje a Associação Beneficente Casa Rosa, sem fins lucrativos, é uma organização da sociedade civil que busca recursos através de emendas parlamentares, município, estado, e a gente tem contribuído muito com esse trabalho. No meu caso, eu sou voluntário lá desde o primeiro dia da Casa Rosa e graças a Deus a gente tem feito um trabalho que nos tranquiliza. Quando chega a noite, a gente atendeu, por exemplo, nesse último sábado, as primeiras 2 pacientes que a gente atendeu eram diagnosticadas com câncer de mama e que precisavam ali de uma orientação. Depois a gente fez mais os outros atendimentos, saímos de lá com 6 pacientes com casos suspeitos de câncer de mama, todos já com a sua biópsia agendadas. Então isso é uma coisa que você não perde o paciente, né? Você tenta direcioná-lo e resolver o problema dele, que a gente sabe quais são as necessidades de saúde que as mulheres, no caso, vão ter, né?
É que o câncer ele é uma doença que você tem que lutar contra o tempo, né? Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor os resultados, né? E não só o diagnóstico, eu acho que mais do que o diagnóstico é o início do tratamento. Então eu tenho que ser ligeiro para poder fazer o diagnóstico, tenho que estimular, fazer campanhas de prevenção. Então aqui já agradeço a oportunidade de participar do podcast, porque às vezes tem alguém nos ouvindo e que não sabe que tem que se cuidar, que é alguém da família. Porque a gente sempre fala, a gente precisa disseminar o conhecimento. E a Sociedade Brasileira de Mastologia tem 4 diretrizes. Orientar sempre o autoexame mensal desde a adolescência, o exame clínico feito pelo médico uma vez por ano, ou pelo médico ou pelo enfermeiro da unidade, se tiver acesso ao clínico, ou ginecologista ou mastologista, a mamografia anual a partir dos 40 anos, isso salva a vida. Também, né? É uma diretriz que antes as mulheres no Brasil tinham dificuldades de acesso e hoje o Ministério da Saúde nos brinda com essa abertura do acesso. Então é algo que a gente luta desde 2008 e hoje o Ministério da Saúde possibilita ao médico ou ao profissional de saúde, no caso o enfermeiro, a solicitar a mamografia anual a partir dos 40 anos e ampliou o acesso até 74 anos. Isso é uma coisa assim, extraordinária do ponto de vista de saúde pública, porque 23% dos casos de câncer de mama estão na faixa etária entre 40 e 49 anos. E eu não possibilitar a essa mulher a sua prevenção através da mamografia, detecção precoce, eu estou definindo que essa mulher, quando ela chegar, ela vai estar com nódulo palpável, com diagnóstico avançado. Então, quando a gente faz o rastreamento, eu possibilito o diagnóstico de tumor de 2, 3, 5 milímetros com chance de cura maior que 95%. Então, isso é inteligente. A gente sabe que para cada 10 reais que a gente investe na prevenção, a gente economiza 100 reais na média e na alta complexidade. Então, isso é saúde pública. E isso foi uma grande vitória das mulheres do Brasil nesse Outubro Rosa. Que maravilha. Doutor, o senhor falou dessa questão de outros locais que se interessaram pelo modelo da Casa Rosa. Pode falar quais são? Nós temos hoje, para a gente ter uma ideia, um dos grandes centros de pesquisa no país é lá em Goiânia. Fica em Goiânia, na Universidade de Goiás. E o professor Rufo, ele falou, cara, uma coisa que eu admiro em vocês é o seguinte, como que vocês conseguem rápido o resultado da biópsia? Ele falou, porque lá o nosso serviço é organizado, a gente tenta agilizar, o paciente chega, consulta, a gente já faz a biópsia, e a gente demora esperando o resultado da imuno, porque precisa para começar o tratamento. Eu falei, a gente automatizou aqui, então o paciente, quando ela já tem o diagnóstico de câncer, o laboratório já sabe que vai precisar fazer a imuno, então ele já faz de maneira rápida, porque sabe que aquela informação é importante para nós. Eu falei, então você vai ter que conversar com o serviço seu de patologia, ver quem é o chefe do serviço, o dono do laboratório e pedir essa agilidade. E se você tiver a possibilidade de automatizar isso, criar um protocolo, câncer, eu vou precisar da imuno, porque a imuno hoje, ela muda a definição do tratamento. Então, às vezes, por exemplo, quando eu estudava, tumor pequeno era igual a cirurgia. Hoje, tumor pequeno, às vezes, dependendo do tipo, a gente indica quimioterapia. Antes, a gente operava todos esses casos. Então, tumor de 2 centímetros, 2,5 centímetros pequenininho, a gente podia fazer uma cirurgia conservadora da mama, era cirurgia. Hoje, se essa paciente tiver um tipo HER2 ou triplo negativo, a importância da imuno está pronta para definição do tratamento, a gente muda o tratamento. Hoje essas pacientes vão para quimioterapia, a gente tem que colocar um clipe dentro desse tumor, porque às vezes esse tumor vai desaparecer e depois eu tenho que agulhar, colocar um fiozinho para agulhar, para poder fazer uma cirurgia conservadora, caso esse tumor desapareça. Então mudou muito. E isso, a imuno, toda vez que eu tenho a biópsia, porque como é que eu faço o diagnóstico de câncer? É o tripé. Exame clínico, exame de imagem, pode ser uma mamografia, um ultrassom, uma ressonância, e uma punção ou uma biópsia. Através dessa biópsia, a gente tiramos pedacinhos e encaminhamos para o serviço de patologia que vai definir é câncer ou não é câncer. Nos casos que não é câncer,
essa paciente tem um acompanhamento ou tem até um tratamento cirúrgico nos casos de nódulos grandes. E quando é câncer, eu vou ter que definir o tratamento dessa mulher. Começa pela quimioterapia ou vai começar pela cirurgia? E para isso eu preciso de outras informações que a imunohistoquímica faz. E a Casa Rosa, nesse Outubro Rosa, teve de inovação a possibilidade de fazer uma biópsia chamada mamotomia. A mamotomia é uma biópsia mais precisa, que retira uma biópsia a vácuo, é o que a gente tem de mais moderno hoje no mundo. E a gente consegue fazer, muitas vezes, tratamento cirúrgico sem a paciente precisar ir para o centro cirúrgico. A gente retira pedacinhos de 2 em 2 centímetros do nódulo e a gente deixa um clipe na onde a gente retirou aquela lesão. Porque se tiver um tumor ali, a gente deixou o clipe para que a gente não perca a região. Se tiver um carcinoma in situ, um carcinoma invasivo, vou ter que ampliar aquela cirurgia. E isso é muito interessante, que é a introdução de novas tecnologias no SUS. E eu falo que no SUS é muito interessante isso, que na semana passada eu encontrei com um diretor do Hospital do Câncer, que ele falou, rapaz, eu nem conhecia essa mamotomia. Ele é administrador, né? Tinha também a prerrogativa de não conhecer, é uma coisa específica da oncologia, da mastologia. Ele falou, mas se a Casa Rosa está fazendo, o Hospital do Câncer, que é o maior hospital de câncer do estado, também tem que fazer. Ele falou, fui atrás para poder fazer a mamotomia. Falei, então já se prepara que a Casa Rosa vai ter uma inovação aí, que é o teste genético. Que legal. Que vai separar aquelas mulheres de alto risco, são mulheres que tiveram câncer de mama em idade jovem, menor que 50 anos, aquelas mulheres que não tiveram câncer, mas têm uma história familiar, mãe ou irmã com câncer de mama na pré-menopausa, câncer de mama em paciente masculino, em parente de primeiro grau, câncer de ovário em parente de primeiro grau, ou que fez uma biópsia prévia, deu hiperplasia com atipias, essas mulheres são de alto risco. E muitas vezes ela tem uma indicação de fazer o teste genético. O que é o teste genético? Você colhe o suave, manda o suave seria como se fosse um cotonete ali da própria saliva, na bochecha de um lado, do outro, encaminha esse para o laboratório, esse material. Em 20 dias úteis sai o resultado. Se essa paciente tiver um teste genético mutado, ela tem um risco de mais de 84% de ter câncer de mama. Se eu não me engano, a Angelina Jolie e a Rita Lee também fizeram, e aí elas fizeram a extração, né? Isso, e aí a gente tem 3 opções. Eu estou falando de uma mastologia de primeiro mundo, onde a gente vai discutir com as mulheres, nós vamos criar um grupo de mulheres, nós vamos identificar que não tem câncer de mama, e que tem um alto risco de ter câncer de mama, e a gente só tem 3 medidas efetivas na redução da mortalidade. Uma delas é o uso de uma medicação chamada tamoxifeno, que a gente pode utilizar, que reduz o risco em 50%. A gente tem o risco, nós temos a possibilidade de fazer a salpingoforectomia bilateral, traduzindo a retirada das trompas e dos ovários, que reduz o risco em 50% de ter câncer de mama, principalmente aqueles hormonais positivos, e a retirada das glândulas mamárias e a colocação de prótese, que foi a cirurgia que a Angelina Jolie fez. E é isso que a gente quer oportunizar para as mulheres que dependem do Sistema Único de Saúde. Ou seja, o que a gente tem de melhor da mastologia mundial ofertado às nossas mulheres aqui em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul. Por isso que é importante falar, né? Hoje a gente teve um evento pela manhã e tivemos alguns depoimentos, e uma delas falou que teve, como foi o tratamento dela e tal. E o médico que atendeu ela falou, eu atendi a sua avó. E para ela foi uma surpresa, porque a avó teve câncer e escondeu da família. Ela não sabia. Por isso que é importante, né? Que às vezes, como você falou da questão genética, que está relacionado, que aí deve ter alguma predisposição, e as pessoas acabam escondendo, né? Antes era muito comum, né? Esconder isso da família. O paciente ficava, eu viajei, vou para tal lugar, e ficava escondidinho, mas hoje é importante a gente falar sobre isso, mesmo porque para dar opção de tratamento, de prevenção, principalmente para as pessoas da própria família, né? Ainda sobre o SUS, como que o senhor avalia a cobertura atual do SUS no Mato Grosso do Sul? Sobre
esse tratamento, atendimento, enfim. Yara, o SUS, ele está em constante transformação. Então, a gente tem aí, por exemplo, a gente precisa de uma cobertura da atenção básica importante. Se a gente pegar 10, 12 anos atrás, a cobertura em Campo Grande, por exemplo, que é uma cidade grande, mais difícil de você ter cobertura de 100%. Se eu tenho um município de 12 mil habitantes, eu com 3 equipes, cada equipe cuida de 4 mil pessoas, eu tenho uma cobertura de atenção básica, eu resolvo o problema. Um postinho com 3 equipes, ainda mais que for tudo perto, o que dificulta um pouco é se às vezes tem assentamentos, tem zona rural, mas se for a cidade concentrada, eu com um postinho só com 3 equipes, resolvo o problema da atenção básica no município. Tem uma cobertura de 100%. Agora, quando você tem um município com quase 1 milhão de habitantes, você já fica com maior dificuldade de fazer uma cobertura 100%. Mas essa cobertura, há 12 anos atrás, era de 50%, 54%. Hoje está em torno de 85%, 89% de cobertura da atenção básica em Campo Grande. Falta pouco para chegar no 100% de cobertura. Quando você tem toda a população de uma cidade coberta da atenção básica, ou seja, eu tenho uma responsabilização por uma equipe que vai cuidar de 3 mil a 4 mil pessoas. Então é importante a gente falar que a gente precisa fortalecer a atenção básica no município de Campo Grande. Porque 10% na cidade de quase 1 milhão de habitantes, estão falando de 100 mil pessoas que não têm um médico postinho de referência. Então faltariam aí pelo menos 25 equipes para chegar no 100%. E distribuídos em territórios estrategicamente relacionados. Também não é simplesmente só ter equipe, senão eu centralizaria tudo num centro de saúde, mas o SUS ele é descentralizado, ele quer a territorialização, ele quer que a gente chegue com uma unidade de saúde lá na Moreninhas, uma unidade de saúde lá no Vila Popular, a gente entra com uma unidade de saúde lá no Copa Vila e lá no Nova Lima. Então, ou seja, na cidade toda, nos 4 cantos da cidade, precisam ter unidade de saúde para fazer a cobertura. E se eu tiver uma cobertura boa da atenção básica, esse primeiro atendimento está resolvido. Aí entra para a segunda etapa do atendimento, no caso do câncer de mama, que aí você já precisa de mamografia, ultrassom, punção e biópsia. A Casa Rosa conseguiu cobrir uma lacuna aí que o poder público tinha dificuldade, que é justamente fazer essa integralidade do cuidado. E isso é o diferente, por isso virou uma referência. Porque a paciente vai lá, eu sei todas as necessidades de saúde, é igual você fazer um podcast, você precisa ter o material, você precisa ter a equipe, você precisa ter o fundo, você precisa ter os microfones, a equipe que depois vai fazer a edição, a equipe que vai auxiliar, pensando na iluminação, o espaço adequado, e isso tudo a gente pensou na integralidade do cuidado das mulheres que precisam do diagnóstico do câncer de mama. Então, hoje Campo Grande é uma referência por conta desse trabalho na Casa Rosa, e nós temos também outros serviços, como o Hospital do Câncer, o Hospital do Amor, o próprio Hospital Universitário, que é o hospital que é o HU, o Hospital Regional e a Santa Casa, que são serviços que prestam, e o SEM, que são as unidades de saúde que têm alguma relação ou com o diagnóstico ou com o tratamento do câncer de mama. Então, isso trabalhando de uma maneira integrada, a gente consegue reduzir a mortalidade pelo câncer de mama. E o câncer do colo de útero também possui formas de prevenção? Yara, olha, isso é uma pergunta que me instiga muito, porque o câncer de colo de útero, nas próximas gerações, só vai ser câncer de país pobre, porque hoje tem uma vacina. Então, hoje a gente sabe que o câncer de colo de útero é causado pelo vírus HPV, de transmissão preferencialmente sexual. E se eu tiver uma vacina contra o vírus HPV que induz as células a se transformarem e virar o câncer de colo de útero, eu evito o câncer. Então eu tenho uma vacina hoje que previne contra o câncer, a vacina do HPV. Então a gente precisa informar mais a população, as meninas e os meninos
entre 11 e 14 anos, é só ir no postinho de saúde que está lá a vacina pronta para uma dose só. Antes eram 2 doses. E as pessoas que queiram fazer em clínicas privadas, depois dessa faixa etária, também têm acesso, porque ele fala, a gente sabe que os estudos mostram que a maior efetividade da vacina é antes do início das atividades sexuais. Só que a gente no Brasil ainda tem um tabu muito grande, porque muitos pais falam, por que eu vou vacinar a minha filha com 11 anos contra o HPV? Eu vou estar, entre aspas, dando a liberação para ela iniciar a sua atividade sexual precoce. Não é isso. A gente precisa vacinar para que no futuro ela não venha nem ter a possibilidade de desenvolver o câncer. Nós não estamos falando de liberação ou do passaporte para sair daqui e ter atividade, porque não é só o HPV que está por aí. Nós temos HIV, nós temos outras doenças que são transmitidas sexualmente e que podem complicar muito a vida das pessoas. Hoje a gente sabe que todas essas doenças têm tratamento, mas a prevenção sempre é nossa maior arma. A gente orienta todas as mulheres, as diretrizes da sociedade, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e do Ministério da Saúde, é que todas as mulheres entre 25 e 64 anos façam o teu preventivo todo ano. E com 3 preventivos normais, aí faz de 3 em 3 anos. Então essa é a recomendação ainda do preventivo existe, mas mais importante que, não menos importante, é a vacinação dos nossos adolescentes, aí pré-adolescentes entre 11 e 14 anos, em qualquer postinho, de graça. Meninos e meninas. Meninas e meninos, né? Porque antes, quando ela começou era só para meninas. Mas a vacina contra HPV para os meninos também previne câncer de pênis e outras complicações que poderiam acontecer. E qual que é o melhor método de prevenção do câncer de mama atualmente? Yara, a gente não tem um método isolado. Se a gente for falar qual é o melhor exame, sem sombra de dúvida, é a mamografia. O melhor exame para o rastreamento do câncer de mama, que faz detecção precoce, é a mamografia. Mas a gente sempre fala das orientações da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é o autoexame mensal desde a adolescência, feita pela própria paciente, um exame clínico pelo médico ou profissional de saúde uma vez por ano também desde a adolescência, porque são 2 medidas ou que a própria paciente sente ou que o médico sente e encaminha para fazer um ultrassom e ver se tem alguma coisa. A mamografia anual a partir dos 40 anos e vive uma vida saudável. Essas são as recomendações da Sociedade Brasileira de Mastologia para que a gente possa aí fazer a detecção precoce e iniciar o tratamento em tempo hábil. Para as mulheres de alto risco, que são aquelas que nós já falamos, que têm um risco familiar ou pessoal alto de câncer de mama, aí essa prevenção é um pouco diferenciada. A gente começa a partir dos 30 anos, fazendo a mamografia anual. Pode ser complementado com ressonância, se possível, se não, pelo menos um ultrassom, ou 10 anos antes do que o parente de primeiro grau teve. Vamos imaginar, a mãe teve câncer de mama aos 37 anos. Aos 27, ali começa a fazer a sua prevenção. Por quê? Porque o risco de ter um câncer inicial ali, em idade mais jovem, nos tipos de câncer hereditário, a idade mais jovem ela é prioritária. Né? Então é importante a gente falar isso, e hoje a gente vai ter acesso aí ao teste genético, separar aí essas mulheres que são de alto risco daquelas que têm mutação genética, e a gente pode efetivamente fazer uma medida aí preventiva, redutora de risco mesmo, que é a cirurgia da Angelina Jolie, por exemplo. E quais são os tratamentos disponíveis pelo SUS que uma mulher pode procurar? No SUS, a gente tem a mesma possibilidade terapêutica do que no atendimento privado, no particular. São 5 armas que nós temos contra o câncer de mama. Nós temos a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, a terapia-alvo e a terapia hormonal. Então, a cirurgia, a gente tem desde a cirurgia conservadora, se é um tumor pequenininho, a gente faz uma retirada do tumor com uma margem de segurança, que a gente chama de quadrantectomia, podendo ser acompanhada pela ressecção do linfonodo sentinela, que em vez de tirar todos os gânglios da axila, a gente vai lá e tira o primeiro gânglio, mandamos para a biópsia na hora, e se tiver negativo, a gente não precisa esvaziar a axila, diminuindo sequelas. Então, a cirurgia ela pode ser indicada primariamente em tumores pequenos ou
após a quimioterapia neoadjuvante, que a gente fala. Então, tumores maiores, às vezes você precisa reduzir o tamanho do tumor para depois fazer a cirurgia. Então, a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, ou ela pode ser após, que é adjuvante. Então, a gente opera, encaminhamos essa mulher. Se tiver um tumor maior que 2 centímetros, com axila positiva, ou o perfil molecular dela seja de alto risco, aí tem benefício em fazer a quimioterapia. E as medicações utilizadas no SUS são basicamente as mesmas que são utilizadas no sistema privado. E quando às vezes não tem ainda aquela tecnologia no SUS, tem a possibilidade de judicializar, ou seja, entrar com uma demanda judicial. A radioterapia, todas as vezes que eu faço uma cirurgia conservando a mama, a gente indica a radioterapia da mama, após uma quadrantectomia, por exemplo, e em alguns casos após mastectomia, geralmente tumores maiores que 5 centímetros, com comprometimento de pele, comprometimento de parede torácica, ou tem 4 ou mais gânglios positivos na axila, são tumores mais avançados que nós temos benefício em fazer a radioterapia. A terapia-alvo é a terapia anti-HER2. Hoje nós temos várias medicações, o Herceptin, que é o trastuzumab, o Perjeta, e nós temos aí medicações já de segunda linha. Esse ano foi introduzido como nova tecnologia o Kadcyla, que é uma medicação também contra a terapia anti-HER2. 30% dos casos de câncer de mama são HER2 positivo e indica essa terapia-alvo, que geralmente é na veia, o tratamento de 3 em 3 semanas durante um ano. É um medicamento? É um medicamento que é feito na veia de 3 em 3 semanas e a duração dele é durante um ano. Ele pode geralmente ser associado nos primeiros meses com a quimioterapia e depois termina a quimio e você mantém a terapia-alvo. Eles chamam de como se fosse uma vacina que os oncologistas gostam de explicar para as mulheres, que fica mais fácil o entendimento. E a terapia hormonal, que quando a gente tem o diagnóstico de um tumor, a gente quer saber se ele tem receptor hormonal positivo ou não. Se for receptor de hormônio positivo, a gente usa o tamoxifeno ou letrozol ou anastrozol durante 5 a 10 anos, dependendo de cada caso, mas é um comprimidinho por dia. E essa paciente complementa todo o seu tratamento com essas 5 armas. No câncer de mama, o tratamento é individualizado. Então, ou seja, se eu tiver uma mulher que faz hormônio porque o receptor hormonal dela deu positivo e a outra, o receptor hormonal for negativo, ela não vai usar hormônio, por exemplo. É terapia hormonal, né? Não é hormônio. É diferente da terapia hormonal, da terapia de reposição hormonal das mulheres que têm onda de calor durante o climatério ali, da pós-menopausa. Então, essas mulheres que têm câncer de mama, está contraindicado o uso de hormônio para terapia de reposição hormonal. E a gente usa outras terapias não hormonais para tentar minimizar esses sintomas da menopausa. E cada caso é um caso, então, né? E tem os associados também, tratamento associado. Exatamente. E quem vai ter a melhor informação é buscar o teu médico, né? Doutor, qual que é a importância de uma rede de apoio, tanto da família quanto do profissional, para quem está fazendo um tratamento? É fundamental, Yara. É fundamental a família estar ao lado dessas mulheres, porque a gente vai ter fase, eu sempre falo para todo mundo, desde a biópsia, quando eu pego um paciente que chega sozinho no consultório e tem um nódulo suspeito, que eu vou fazer uma biópsia, eu sei que o resultado ali tem uma grande probabilidade de câncer, eu peço para ela vir com acompanhante, com familiar, nem que seja um amigo, uma amiga, para poder estar ao lado ali, para a gente passar as primeiras informações. Porque o diagnóstico do câncer, ele pode ser na cabeça das pessoas, uma sentença de morte. E hoje não é. Câncer de mama, a gente, dependendo do estadiamento, a chance de cura é mais de 90%, mais de 80%. Ou seja, o paciente vai passar por aquele tratamento 4, 6 meses, depois ela vai voltar para a vida normal. E isso a gente gosta muito de explicar, porque você tem esperança, você tem a fé, e a equipe multiprofissional é muito importante nesse acolhimento. E
Você acha que a gente teve avanço nos estudos da saúde da mulher no geral nos últimos anos? Yara, mudou muito. Quando eu me formei em 2004 para 2025, hoje nós tivemos várias mudanças de paradigmas. Uma delas é justamente a cirurgia conservadora. Então, se a gente for pensar lá na década de 80, todas as mulheres que precisavam tratar de câncer de mama eram mutiladas, tirando a mama, músculo peitoral maior, menor, esvaziamento axilar. Hoje o tratamento está mais delicado, cirurgicamente. Tem a oncoplastia, que é a cirurgia plástica, reparadora ali, muitas vezes no mesmo tempo cirúrgico da cirurgia do câncer de mama. A quimioterapia melhorou, a hormonioterapia melhorou, a terapia-alvo tem melhorado, tem muito avanço. Desses 30% da terapia anti-HER2, a cada congresso que você vai, os conceitos vão mudando. E quando que a gente pensava lá atrás que a gente, tumorzinho de 2 centímetros, 2,5 centímetros, a gente ia começar pela quimio para depois operar. Então é um negócio assim que a gente, se passar dois anos sem ir num congresso, você chega e fala, nossa, e uma grande mudança de paradigma, assim, na minha avaliação, foi para esses tumores triplo negativo e HER2, que mudou 2 centímetros é igual a quimioterapia, quer dizer, um tumor pequenininho, que você tem a chance enorme de fazer uma cirurgia conservadora, mas os estudos mostram que começando pela quimio o paciente tem benefício na redução da mortalidade. Então, e o rastreamento, né? Que agora a gente tem um acesso universal aí, anual, à mamografia a partir dos 40 anos, inclusive para as mulheres que dependem do Sistema Único de Saúde. Isso é uma das coisas que mais nos agradou. Que bom. E a gente pode mensurar o impacto dessas campanhas do Outubro Rosa? Yara, ontem mesmo eu tive uma palestra online e a gente vê que quando a gente massifica a informação, por exemplo, Outubro Rosa, é a época que as clínicas de mamografia estão cheias, todos os lugares incentivam as mulheres a fazer a mamografia. Isso acaba levando realmente as mulheres a fazerem a sua mamografia. E em novembro, dezembro, vem os resultados dessas mamografias e aumento do número de biópsias de casos de câncer de mama nesses meses aí, em função desse Outubro Rosa. Como a gente começa agora o Novembro Azul, dos homens também, aí os homens vão lá e falam, nossa, não fiz meu PSA esse ano, vou lá fazer. Aí se der uma alteração, faz a biópsia, poxa, deu câncer. Então a incidência realmente tem esses picos aí e oportunidade de estar divulgando como essa. Mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui no podcast de Saúde 360 graus, aqui contigo, Yara, agradecer à universidade, ao FMS, né, ao HUMAP, que eu sou dessa casa. Sempre bem-vindo. E a gente, toda vez que vem aqui, eu não gosto nem de ter agenda, depois que a gente não gosta de ir embora. Quer visitar. Quer visitar, e isso é muito bom, que a gente tem muitos amigos aqui e que a gente está aí para contribuir, principalmente por uma saúde pública de qualidade das pessoas. Essa é uma das missões nossas. E lá na Casa Rosa, a gente tem feito a diferença na vida das mulheres. A gente tem feito a diferença mesmo. E agora a gente também quer fazer a diferença na saúde do homem. Então a gente tem vários projetos de ampliação, de expansão. E quando você me perguntou se já é tratado lá, é porque nós temos um projeto a médio e longo prazo de ampliar não só os consultórios da Associação Beneficente Casa Rosa, mas também tem no planejamento estratégico da instituição, eles também têm a ideia de fazer um centro cirúrgico e um hospital para tratar e, quem sabe, né, ajudar a reduzir as filas aí de espera que tem no nosso município e no nosso estado, né? Então, para a gente finalizar, quer deixar um recado para as mulheres, reforçar o endereço da Casa Rosa? Yara, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade para as mulheres que estão nos assistindo. Faça os seus exames anualmente, faça o autoexame mensal, mamografia anual a partir dos 40 anos, o exame clínico pelo médico uma vez por ano e viva uma vida saudável. E quem precisar da Casa Rosa tem 100% pelo Sistema Único de Saúde.
Está localizado na rua Apetubas 181. Todo sábado é dia de prevenção. E dia de prevenção é dia de ir na Casa Rosa. A gente faz essa prevenção todos os sábados, das 7 ao meio-dia. As mulheres vão, os homens vão fazer o seu PSA lá, as mulheres vão passar com o especialista e vão ter acesso ao que a gente tem de melhor no diagnóstico e tratamento do câncer de mama. E se eu puder deixar o meu Instagram também, Pode caso deixar. alguém queira, é drvictor.rocha, drvictor.rocha, esse é o meu pessoal. E da Casa Rosa é Casa Rosa CGMS, Casa Rosa CGMS, esse é o nosso Instagram. Tá joia. Vamos seguir, sigam também. Doutor, quero muito agradecer, dizer que a casa está aberta para o senhor sempre que quiser nos visitar, vir aqui. A gente está com inaugurações no espaço novo, né? E agradecer você que nos acompanhou até aqui. Compartilhem, curtam e até a próxima. Um abração.